No Rio de Janeiro, o primeiro Seminário Nacional dos Policiais Antifascismo reuniu profissionais de diferentes corporações para pensar a segurança pública e a prática policial em um Estado democrático. Entre os temas discutidos estão a regulamentação das drogas, a construção da imagem dos policiais como trabalhadores e uma política de segurança sem derramamento de sangue. A segurança pública pensada a partir da democracia e da garantia de direitos fundamentais. Esse é um dos objetivos do primeiro Seminário Nacional de Policiais Antifascismo, que ocorreu no Rio de Janeiro. Hoje a segurança pública está sendo pautada, né, no sentido de congregar os interesses dos grandes negócios. Então nós temos a segurança para os negócios e isso gerando negócios para a segurança. Nós do Grupo Policiais Antifascismo queremos repensar essas políticas, né, violentas, genocidas em relação ao povo pobre, né, e tentar estabelecer um debate de segurança pública a partir desses policiais com as comunidades no sentido de construção de uma segurança pública para todos. O momento político e social brasileiro torna urgente a discussão. É muito importante que esse movimento nasça nesse momento político de retirada de direitos. Nós somos um grupo de policiais antifascistas, anti-posturas fascistas da polícia. A gente acredita numa outra polícia, numa polícia mais democrática, numa polícia mais aberta para a sociedade, para a participação das pessoas. No Brasil, em 2015, morreram quase 60 mil pessoas vítimas da letalidade violenta. Uma pessoa a cada 9 minutos, aproximadamente. O que nós precisamos, na realidade, fazer o que em 88 não fizemos. Começar definindo efetivamente o que é segurança pública. A partir da definição do que é segurança pública, pensarmos uma definição para a polícia. O que é a polícia numa segurança pública que pretenda ser garantidora e promotora da dignidade do ser humano. Superação do modelo proibicionista das drogas. É preciso alterar esse paradigma, senão nós não conseguiremos diminuir a escandalosa quantidade de homicídios que o Brasil observa ano após ano. É preciso também desmilitarizar os policiais, das polícias ostensivas estaduais. Essa desmilitarização não significa retirar a capacidade de defesa ou de força dos policiais. De acordo com os participantes, é necessário debater o conceito de guerra. Não existe uma guerra entre o bem e o mal, não existe uma guerra entre a polícia e bandido, não há nada disso. O que há é um avanço de políticas de segurança pública equivocadas, para dizer o mínimo, que promovem verdadeiramente um massacre. Nós temos a polícia que mais mata no mundo e também a que mais morre. E pensar os policiais como trabalhadores com direitos e obrigações a serviço da população. Para nós não nos interessa nem a visão do herói, nem a perspectiva do vilão. Nós queremos construir um campo de trabalhadores na segurança pública. E falando em direitos humanos, movimentos sociais estão denunciando intervenção do governo Temer na comissão de anistia. Um manifesto foi lançado pedindo respeito às decisões da comissão. A Comissão de Anistia foi criada em 2002 para analisar e julgar pedidos de reparação de perseguidos políticos e assassinados pelos governos de plantão no período entre 1946 e 1988. Apesar de vinculada ao Ministério da Justiça, a Comissão de Anistia sempre atuou de forma autônoma, como manda a lei que a criou. Essa comissão exatamente fazia reparações econômica àquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, foram prejudicadas. O problema é que, desde que Michel Temer assumiu a presidência da República, a Comissão de Anistia passou a sofrer interferências do Ministério da Justiça. Todas as decisões da comissão passaram a ser submetidas à consultoria jurídica da Advocacia Geral da União. E o resultado é que todas as reparações aprovadas pela comissão estão sendo negadas pelo governo. Os setores conservadores da sociedade não convivem bem com esta reparação. Não aceitam que pessoas que foram perseguidas por elas próprias ou pelos seus agentes
que foram perseguidas, obtenham para si uma reparação econômica, ainda que ínfima, em relação àquele sofrimento que teve. O manifesto público foi assinado por mais de 110 movimentos sociais, entidades e cidadãos que defendem os direitos humanos e denuncia a intervenção do governo federal na comissão de anistia. O manifesto lançado exige, em primeiro lugar, que o executivo pare de interferir na autonomia da comissão. Segundo, que o executivo volte a executar o decidido pela comissão. As últimas semanas têm sido marcadas por ataques à liberdade de expressão e à cultura. A peça O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, que retrata Jesus como uma mulher trans, foi proibida de ser exibida no Sesc Jundiaí, em São Paulo. Uma exposição sobre diversidade foi cancelada em Porto Alegre pelo Santander Cultural. Para artistas, diretores e movimentos que lutam pela liberdade de expressão, essas proibições são um ataque à democracia. Acompanhe na reportagem. Olhe bem para esses quadros. Agora imagina que tudo que você pudesse ver, falar ou ouvir fosse determinado pelo interesse de alguém ou de um grupo. Sem liberdade de expressão, seria possível fazer arte? O limite é o bom senso, é a forma como você expõe essa arte e é o público que ela é direcionada. Quando a gente vê uma exposição sendo tirada de circulação ou sendo cancelada, até por uma decisão do próprio organizador, mas por conta de um boicote ou de uma grande manifestação contrária a essa exposição, ou uma peça de teatro tirada de cena, é uma grave afronta à liberdade de expressão e à liberdade artística. Toda essa polêmica veio à tona e movimentou as redes sociais depois que uma exposição sobre diversidade sexual foi cancelada por conta da insatisfação de alguns frequentadores. Pouco mais tarde, a Justiça proibiu a apresentação de um espetáculo que traz Jesus Cristo na pele de uma transexual. O juiz Luiz Antônio de Campos Júnior, da comarca de Jundiaí, em São Paulo, alegou que a peça O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, desrespeita a crença e a religião numa figura venerada no mundo inteiro. Para a diretora do espetáculo, Natália Malo, a decisão fere a liberdade de expressão. Eu acho que é uma sentença muito frágil juridicamente, porque parte de alguns preconceitos, porque essa conclusão de que é uma ofensa, ou como ele diz, que é uma peça agressiva e de mau gosto, é uma conclusão sobre um trabalho que ele não teve acesso, ele não viu, ele não conhece o texto, não conhece a peça, pode vir a criar uma ideia de que é possível censurar e calar certas vozes na sociedade. A diretora ressalta ainda que a proibição da peça pode ser vista como um ato de violência contra a população LGBT. Eu acho que é um ato de violência à população LGBT, mais especificamente à população trans, é um ato de violência contra a comunidade artística, é um ato de violência contra o público que quis assistir, que comprou seu ingresso, e principalmente é um ato de vilipêndio da Constituição, que garante a liberdade de expressão. Já no caso da exposição Queer Museu, entre as obras que causaram controvérsias está essa imagem de Jesus Cristo, considerada desrespeitosa, e outras sobre questões de gênero e diversidade. A mostra, que ficaria em cartaz até o dia 8 de outubro em Porto Alegre, foi cancelada pelo Banco Santander. Uma das entidades que lideraram as manifestações contrárias foi o movimento Brasil Livre. O que as pessoas tentam é impor um limite baseado no seu ponto de vista. E quando o limite é baseado no ponto de vista de um grupo restrito, você limita toda a coletividade, você limita a sociedade toda de conhecer o diferente. Este foi o Panorama de hoje. Você viu aqui que de cada 10 professores da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, pelo menos 5 já sofreram agressões. É preocupante a violência nas escolas. Viu também um encontro no Rio de Janeiro que reuniu policiais contra o fascismo para debater a segurança pública. E a situação da desigualdade no Brasil, que tende a piorar no atual cenário político e econômico. No Panorama é assim, informação voltada ao trabalhador com ponto de vista dos direitos humanos e da cidadania. Até semana que vem.